alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara. No Nordeste tem 2 leão, mas o que mete medo no Brasil mesmo é o da Receita. Aqui é 86 e no Nordeste tem vozão, tem lebre, tem gambá, mas as últimas eleições provou que só não tem jumento. Aqui é o Aguiar e vou falar pra vocês. Tem um estado do Nordeste que o anjo caído domina, viu, gente? Vocês vão saber no programa. Mas domina em que sentido, Aguiar? Em todos. Tá pensando aqui. Não, mas é que você falou aí que domina em todos, o pessoal do Nordeste vai ficar com medo. E a gente já falou, já tá dando, no Nordeste lá, já tá tendo neve, você já tá tendo o apocalipse, né, no Brasil todo, e agora você falando que o anjo caído tá dominando, o pessoal vai ficar com medo. E vai dominar mesmo, vocês vão saber no programa. É isso aí, Dibradores. Depois de um hiato entre o programa que a gente fez, A Origem dos Mascotes, que nem é um programa tão antigo em questão de número, que foi o programa de número 30, a gente tá gravando agora o 39, já fazem alguns anos aí que a gente gravou esse programa e a gente ficou devendo a parte 2 desse programa e a gente agora traz com excelência os mascotes do Nordeste. A gente vai destrinchar aí cada significado, cada time vai ter o seu mascote revelado aqui, para quem não conhece, para quem não tá tão ligado na cultura futebolística nordestina, a gente vai dar uma passeada aqui pelos estados e revelar dos principais times. Certo, Aguiar 86? É importante, né, Caissara? No primeiro programa lá no 30 a gente falou de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. A gente mostrou um pouco, né, que a gente tinha um pouco mais de propriedade pra falar. A gente falou das origens, né, quando o Aguiar falou por que o Palmeiras virou porco, por que o Santos é da baleia, né? É muito óbvio isso aí, mas a gente falou dos times. Você lembra dos times de Minas Gerais, ou Aguiar, que a gente viu que por que o América virou coelho? Eu lembro, cara, o América foi apelidado de coelho porque é por causa do Deca Campeonato, que é o único que é Deca campeão em seguida lá em Minas. E como ele era ágil, esperto, ele escapava fácil, tanto da Raposa e tanto do Galo. É muito legal. Então, se você quer saber as origens dos mascotes de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, dá uma conferida lá no programa 30. Nem precisa ouvir primeiro aquele para depois ouvir esse. Pode ouvir esse, porque uma coisa não tem relação com a outra. Mas acho que vai ser legal a gente falar dos times do Nordeste. E a gente ficou devendo, né, os estádios do Nordeste aí, que a gente tá preparando um programa um pouco mais pra frente aí. Mas dessa vez o Nordeste não foi esquecido pela gente. É isso aí, Tumê. A gente vai, até legal pra gente mesmo, fazendo a pesquisa aqui do programa. A gente, porque assim, nem todos os clubes usam o mascote de forma muito explícita. Alguns mascotes são meio escondidos, né? E aí a gente vai descobrindo, vai se interessando por essa particularidade de cada time. Foi bem legal aqui e a gente vai estar passando essas informações para os nossos Dibradores. Mas antes, caro Aguiar e 86, a gente vai ter o feedback dos nossos ouvintes referente ao último episódio, com a participação do Alan, do podcast Triplete. E foi muito legal a gente bater um papo. O Aguiar ficou aí meio consternado, porque ele foi contrariado, foi voto vencido, mas foi bem legal a participação. Você não sabe contar, não? Tá parecendo o juiz do Santos e Portuguesa em 73? Você não sabe contar? O Aguiar, ele continua insistente. Eu ganhei! Como que você ganhou, Aguiar? Como você ganhou? Você votou em quem em 86? Eu votei que o São Paulo não caiu. Não, você votou que o São Paulo caiu, você não escutou o programa. Que você mesmo participou. O Aguiar, ele tá seguindo aquele livro 1984, que ele tá alterando a pós-verdade. Verdade é mentira. E o mais importante... O ser mais importante do programa votou a meu favor, então não tem o que discutir. Eu acho que as pessoas vão ouvir o programa que ouviram o último programa, eu ouvi o Aguiar agora, vai falar assim, mas será que eu tô louco? Mas Aguiar e Caissara, a gente teve uma repercussão bem legal, né, naquele programa, o Alan do Triplete participou, apesar da gente criar alguma polêmica, né, ficou estabelecido que teve um veredito, né, apesar do Aguiar estar contrariado aí, e seria muito legal, o Caissara falou no outro programa, ó, São Paulo decaído, mas a gente meio que especificou que o São Paulo não disputou uma segunda divisão, e a gente falou sobre todas as confusões do programa. Quem ouviu o programa já sabe disso, mas quem não ouviu pode voltar no programa passado. Mas a gente tem 2 salves pra mandar aqui. O Hélio mandou mensagem pra gente, Caissara Aguiar, falando que o programa é muito legal, ele falando que ia maratonar, né? Ele acabou descobrindo o programa por conta do Triplete. O Hélio, que é palmeirense, ele tem até o canal no YouTube, acho que chama Palmeirense News. Mandar um salve pro Hélio, porque ele acompanhou a gente. E mandar também um salve pra página History São Paulo, chama lá no Instagram, History São Paulo Futebol Clube,
que mandou uma palminha pra gente, mandou um joinha falando que o São Paulo, acho que concordando, né? Porque o São Paulo não foi rebaixado. E se a página chama History São Paulo, é muito bom pra eles não constar na história do São Paulo que eles foram rebaixados. Acho que o Alan fez um trabalho bom, advogou a favor de São Paulo, e o promotor Aguiar foi péssimo na sua função e não conseguiu convencer ninguém que o São Paulo foi rebaixado. Ah, esses puxa-saco aí. Mas, então, é do Ítalo Leite, de Chapecó. E ele é torcedor do Chapecoense e do Grêmio. E... Mas peraí, 2 times? Ué, o cara não pode gostar do Chapecoense e do Grêmio? Qual o problema? O 86 é fiscal de torcedor agora? Vocês estão uma democracia, caramba. Isso aí tá Porque errado, você tem tá uma ok? Associação Brasileira de Torcedor, só pode ter um por CPF, cara. Então, que negócio é esse? Ó, não tá contente, 86? Vai lá. cbftorcida@cbf.com.br. Mas Reclama eu já lá. sei o que é o Aguiar. Esse aí, o 86 tá pensando, porra, mas o Palmeiras tava na segunda divisão, eu não troquei, não torci pra outro. Ele tá descobrindo agora que pode torcer pra mais de um. Então, né? Ô, 86. Que isso, 86? Não, desculpa. O Ítalo tem todo o direito de torcer pra 2 times. E eu vou torcer pro Palmeiras e pro Corinthians agora. Ah, não, aí vira bagunça. O cara, quando faz, já faz errado, né, Caissara? Quando faz errado. Só quer polemizar, só. Mas então, o Ítalo falou o seguinte, né? Que o que vocês têm pra falar do Campeonato Catarinense, que foi paralisado porque deu mais de 20 jogadores com Covid. Eu não acompanhei não, mas só pra falar um repúdio ao Covidão 2020, que foi aquele campeonato organizado pela Federação Carioca de Futebol. O Fluminense só não seria mais digno o Fluminense se ele tivesse não entrado em campo. Porque com aquele monte de idoso eu era capaz de pegar Covid e não ir bem. Se eu fosse o Fluminense eu não entraria em campo. Flamengo, você é uma vergonha pro futebol nacional, Flamengo. O seu presidente do Flamengo, olha, o Aguiar, pra gente tá torcendo pro Fluminense numa final de campeonato, é porque o outro lado é de uma filha da putice gigante. Então, Flamengo, você é uma vergonha. E, ô Caissara, nós falamos tanto do SBT que na final não passou do SBT, cara. Pra mostrar que o Brasil tá de volta aos anos 90. O Fluminense devia entrar com o símbolo da Globo nesse jogo aí. Também acho. Seria uma reviravolta inacreditável. Plot twist inacreditável. Ó, eu acho o seguinte: o Campeonato Paulista tinha que voltar no videogame e pôr o Caissara pra jogar com o Santos. Aí o Santos teria alguma chance. Aí, tá vendo? Depois da rádio profunda, por ordem de capataz, anunciava através do locutor Barrabás, dizendo a escalação do time do Satanás. Deus me livre de eu ir lá. O goleiro do inferno se chama Dr. Bussu, back central petica, o volante Papangu. Pra ser o quarto zagueiro estão procurando tu. Deus me livre de eu ir lá. O dublê do meio campo tem o diabo Rabichola, o ponta direita é Bimba, na esquerda Caçarola. O armador é cão coxo, que é coxo, mas joga bola. Deus me livre de eu ir lá. Veja só a escalação do time de Lampião: Curisco, chapéu de couro, Maritá de capitão, Sucuri, pé de quenga, carrapato, tira a mão. Deus me livre de... Chegamos, vibradores, vamos agora falar detalhadamente sobre os mascotes dos times do futebol do Nordeste. A gente vai abrir aqui pelos times de Pernambuco e o 86 vai apresentar aí o mascote, o time do Náutico. Isso aí, Caissara. O time do Náutico que tem como mascote o Timbu. O Timbu, que é um marsupial, que é uma espécie de mamífero que é encontrado no Brasil inteiro. Ele tem vários ecossistemas, cerrado, caatinga e tal. E o mais engraçado da criação desse mascote do Náutico é uma situação que aconteceu num jogo do Náutico em 1934, longe pra caramba, o Aguiar nem era nascido. O que aconteceu? No intervalo do jogo, tava tendo uma chuva lá, e aí por conta dessa chuva, os jogadores foram pro vestiário. Só que o técnico do Náutico, ele preferiu ficar no gramado ali. Ele ficou no centro do gramado e falou: não vou descer porque o vestiário tá todo molhado, então nós vamos conversar aqui. Aí teve um dirigente do Náutico que levou pros jogadores uma garrafa de conhaque e pediu que os jogadores bebessem um gole do conhaque. Pra quê? Pra esquentar do frio. Olha que conversa de louco isso aqui, hein? Aí o que aconteceu? A torcida, nesse momento, começou a gritar: Timbu, Timbu, Timbu.
para provocar os jogadores alvirrubros, pois o animal aparecia na bebida alcoólica. Então, o nome do Timbu era que estava aparecendo no conhaque que os jogadores estavam tomando. Então a torcida começou a gritar Timbu, Timbu, Timbu. Os jogadores acabaram tomando aquela golada. Nessa partida o Náutico venceu por 3-1 o América. E quando os jogadores do Náutico estavam saindo de campo, foram perturbar a torcida adversária, gritando Timbu 3-1. Após esse jogo, o Timbu foi o mascote escolhido pelo time do Náutico. Então é mais uma daquelas histórias folclóricas do futebol que um apelido é jogado como provocação e o time acaba adotando isso. Então eu pensava que o Timbu veio assim por, sei lá, porque essa imagem de olhar para um gambá e achar bacana, né? Que o Timbu é parente do gambá. Eu não sabia que vinha de uma história tão interessante como essa, não. Bacana, né? A história do mascote. O mais interessante nisso aqui é o dirigente indo pro centro do campo levar uma garrafa de pinga pros caras começar a correr. Mas aí que tá. É combustível. Ô, Guilherme, você precisa de uma garrafa de pinga de vez em quando pra aquecer, pra esquecer os problemas? Um pouco mais sofisticado, eu prefiro o uísque. Ah, o uísque. Ó, Guilherme tá enjoado. Você senta na poltrona, põe ele 2 gelos naquele copo raso, fica pensando. Eu lembro do Aguiar quando ele tomava tubaína no saquinho, que ele pagava 30... E eu fiz muito pagava isso, hein? 30 centavos e ainda guardava o saquinho pra usar no outro dia, que muita gente não fazia. Vou avisar, né, cara? Eu já era ecológico nessa época. O mascote do Náutico é o Timbu. E essa história é muito engraçada, né? De uma torcida adversária gritando o Timbu por conta dessa bebida alcoólica que foi dada aos jogadores. Esse dirigente, que não tem o nome dele aqui na história, mas ele merece um prêmio, porque haja ousadia pra fazer um negócio desse, né, Caissara Aguiar? Levar uma bebida alcoólica. Imagina hoje o Gagliotti levando pinga pro Dudu. Já pensou? Agora só se puder fina. Então, rapaziada, agora eu vou falar do Santa, né? Santa Cruz, um dos maiores clubes de Pernambuco. Só uma pergunta assim, pessoal. O Anjo Caído gosta do Santa Cruz ou não? O Anjo Caído não é muito chegado no Santa Cruz, não, viu? Ele deveria gostar, pô. Ele se transformou em uma cobra, uma serpente, né? Mas é Santa Cruz, né? E quando você tem uma Santa Cruz, o diabo sai de reto. Você sabe que um dia fizeram, né? O time de todos os santos, né? Não só o Santos, que o Santos é o time de todo mundo, mas cada santo com um time. E o Santa Cruz, né? Segundo a placar, era o time de Jesus. O Anjo Caído não vai gostar muito dessa ideia mesmo, não tem jeito, mas não é verdade? Eu achava que Jesus torcia pra um time de Pará, né? Ah, tá. Porque ele nasceu, porque ele nasceu lá, né? Nasceu lá, né? Segundo, acho que Valdomiro, né, jogador do Inter, foi isso. Mas peraí, Jesus ele poderia torcer para um time do Espírito Santo também, né? Também. É, verdade. Foi bem o Caetano agora, hein? Bem bolado. Como diria Silvio Santos, bem bolado. Essa merece as musiquinhas lá. Da Praça Nossa. Então aliás, o Aguiar, agora que o SBT tá fazendo jogos, eles poderiam contratar a gente pra comentar, né, as partidas. Pra comentar bem melhor do que o Atirson comentando, você posso garantir. Nossa, o Atirson tá comentando o jogo do SBT? Não, o Atirson tava comentando e ele atropelava o Theo José e dava um rolo no caramba lá. Viu? O Carlos Alberto não o de Nóbrega, o Carlos Alberto. Não, o Carlos Alberto que falou que o Corinthians de 2000 ganharia do Real Madrid de hoje. Ele falou uma pérola dessa. O Carlos Alberto falou que o Real Madrid não ganharia a Série B do Brasil. É isso, exatamente, foi isso que ele falou. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Ai, caralho. Não, é que ele quer roubar a vaga do Carlos Alberto de Nóbrega. Ele quer falar uns negócios desses pra ver se conquista a vaga. Ele quer ser o dono da praça, né? O Carlos Alberto de Nóbrega deve ter uns 100 anos já, né? Eu não sei, cara. Eu sei que a Praça é Nossa é velha, hein? Que ela começou com a Praça Brasil, nem começou com a Praça Nossa, né? Não, pra você ver, quando você começa a perceber essas coisas com o passar do tempo, porque o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, que é aquele, eu não sei o nome dele, mas é o filho dele, que é o diretor da praça, já tá muito velho também, é que nem o filho do Tarcísio Meira, o filho do Tarcísio Meira tá velho pra caramba também, então imagina. É verdade. Parece que ele vai passar o Tarcísio pai, né? Santa
Santa Cruz, das maiores torcidas de Pernambuco, um dos maiores campeões de Pernambuco, tem como mascote, como é um time tricolor, tem como mascote a cobra coral. Tem aqui na nossa reportagem, nós separamos aqui, dividida em 2 grupos, né? O velho mundo e o mundo novo. São 16 espécies diferentes, mas assim, no geral, né? A cobra coral acho que caiu perfeitamente como mascote do Santa Cruz. Ela foi feita para isso, né? Foi perfeito. Como o Santa Cruz é o time de Jesus, o pai dele, que é Deus, já fez a cobra coral, criou ela pensando... Toda a sua sabedoria, ele já preparou tudo. E Você acha que é de outra coisa, sacanagem aquelas 3 cores perfeitamente alinhadas ali? Não tem como. Eu só acho que o Anjo Caído fez uma sacanagem usando a cobra pra enganar Adão e Eva. É verdade, né? Mas o Anjo Caído é um cara astuto, né? Vamos dizer assim. Esse programa tá com mais referência do que não sei o que, viu? Mas aí, então, vai o Cobra Coral, inclusive tem um bandeirão da torcida do Santa Cruz com a Cobra Coral muito bonito, né? E a Cobra também, né, ela é um adversário difícil de se enfrentar, mesmo o próprio Leão, né, que é o mascote do esporte, e o Timbu, que é um gambá, todos têm medo, não deixa de ter um medo da cobra, né, que ela pode enrolar, pode enforcar e assim vai, né? A Cobra Coral é muito poderosa, então é um mascote muito bem escolhido para um time forte de Pernambuco. A Cobra Coral, ela, dos times do Pernambuco, eu acho que é o mais legal, assim, em relação ao que simboliza o clube, assim, a questão das cores, é muito bem bolada a Cobra Coral. Muito bem bolado, verdade. Ficou perfeito o mascote com o clube. Exatamente. As cores também, quem não entende, não consegue visualizar isso, mas coloca lá no Google Cobra Coral, ela é realmente coral. As cores, elas se encaixam muito bem do que com a equipe do Santa, né? Bem bolado essa aí. E do seu rival, chegamos ao time do Sport. Famoso Sport aí que tá sempre na primeira divisão praticamente. Eles adotaram um leão. Apesar de o leão não ser um animal da fauna brasileira, mas ele é um animal mundialmente conhecido como o rei da selva, né? O animal top da cadeia alimentar. Então, muitos clubes, né, não só de futebol, adotam o leão como um símbolo de autoridade, um símbolo de domínio daquele esporte. Então, combinou. O domínio do esporte do clube do esporte. É verdade. E aí o Esporte Clube do Recife adotou o leão e o legal do leão é que ele é um animal, né, um mascote que é possível se caracterizar, né? Tem os times, eles gostam de criar um personagem ali com essa caracterização para fazer aquela interação com a torcida, para entrar junto com o time, daquela empolgada na torcida. E o Leão, ele se encaixa muito bem nisso. O Sport, ele até batizou esse mascote com o nome de Léo. Então, o Léo é o nome do mascote Leão do Sport. E o mascote, ele já é muito antigo. Ele foi desde 1919 que o Esporte Clube do Recife adotou, devido a ele ter sido campeão em um torneio muito difícil do Nordeste. E aí as pessoas começaram a falar que ele era um leão, né? Esse time foi lá numa competição difícil e ganhou. Então ele se transformou no rei da competição. Então adotaram o Leão para ser o mascote do Esporte Clube do Recife. E esse mais forte, ele se chama Léo e ele foi criado há mais de 25 anos por um chargista chamado Humberto Araújo. E desde então, esse leão ele vem ilustrando as conquistas dos momentos do clube, né? E ele ganhou vida em 2007, passando a entrar em campo com jogadores do esporte, alegando a festa, fazendo aquela torcida, né? Fazendo aquele tipo de coisa. É muito interessante quando o clube consegue fazer isso. E a gente também tem que entender que nem todo mascote você consegue personificar ele, né? Por exemplo, a cobra coral seria legal. Imagina o Aguiar vestido de cobrinha se arrastando no campo. O Timbu também você conseguiria fazer isso, mas a gente usa um termo, né, na história que chama que são personagens antropomorficados, que são personagens que parecem homens, né? Então você consegue fazer o leão lá com os bracinhos, andar. Vira um bípede, né? Vira um humano quase assim. Mas né? legal. As principais características. Mas, Ju, mais uma característica aí do leão, Caissara acabou não comentando, mas acho que é importante. É o símbolo de realeza, né, o leão. Você vê que a própria seleção da Inglaterra tem o leão no escudo dela, né? Dizem que é o rei da selva, né? Então
Então, é a questão da realeza também. Sim, sim, é como a gente comentou, né? O leão, ele não tem, tirando o homem, é claro, ele não tem um predador, né? Ele é soberano no seu habitat. É um símbolo de autoridade, né? Ninguém vai colocar o mascote um animal que seja muito fraco, né? Seja muito vulnerável aos perigos da selva. Então, o leão, ele casa muito bem com isso, para você mostrar autoridade. Mesmo que Mas seja tem um periquito, pô. Mas a gente já discutiu isso aqui em outros programas, né? Alguns mascotes acabam mudando com o tempo, né? Alguns são fofinhos. Agora vamos falar do Salgueiro. O mascote mais da hora de Pernambuco está no interior de Pernambuco, que é o Carcará do Nordeste. E tem uma coisa interessante, o Carcará, que é um parente, né, um falquinídeos, né? É um parente do falcão. E uma coisa que eu tava vendo, o Carcará é o falcão símbolo dos Estados Unidos. Eu não sei nem o que é um carcará. Que é um parente do falcão, só que ele é mais, vamos dizer assim, mais carniceiro, entendeu? Mais perigoso. Ele traz mais perigo, né? Do que o próprio falcão comum, entendeu? O Carcará do Nordeste caiu muito bem com o Salgueiro, que hoje o Salgueiro é o time mais forte no interior de Pernambuco. E aí vem aí pra atrapalhar os três grandes da capitais, né? Da capital lá, que é o caso do Santa Cruz, do Náutico e do Sport. Não foi campeão pernambucano ainda, mas vai ser ainda, vocês podem ter certeza. Firmeza, Caiçara e Aguiar. Vamos partir lá pro estado do Ceará, onde tem dois times principais lá, que é o que a gente escolheu aqui, né? Lógico que podem ter mais, mas a gente escolheu esses dois. Um é um time que tá em ascensão ultimamente, é um time que tem uma torcida vigorosa, né? Segundo o Aguiar, uma torcida até despertou interesse de outras pessoas, né? Dizem que tem time que quer comprar, mas a gente vai falar do time de Fortaleza, que também tem um mascote, o leão, né? E parece uma coisa, assim como no Brasil, a gente tem vários times chamados 15 de novembro por causa da proclamação da República, também tem vários mascotes que são leão, porque o leão é um animal dominador, é um animal que, como o Aguiar falou, símbolo de realeza, e acaba tendo. No começo do futebol cearense, o tricolor teve sua sede próxima a uma praça chamada Praça General Tiburcio, só que a praça era conhecida como Praça dos Leões. Quando o Fortaleza ia jogar, as pessoas falavam, vamos enfrentar o time da Praça dos Leões, e depois o time dos Leões, como ficou conhecido. Com o passar do tempo, o Fortaleza começou a ganhar alguns títulos, começou a se tornar uma equipe grande, aí falava assim que era o papão dos títulos, o devorador dos títulos. Foi se criada a ideia de que era o time dos Leões, um time ganhador. Aí na década de 60, o jornalista Vicente Alencar, de uma antiga rádio chamada Uirapuru, popularizou o mascote leão. A denominação que via dos tempos da Praça do Leão, após a transferência do time para a cidade de Gentilândia para Pici, na década de 70, ele ficou conhecido como Leão de Pici, referente ao bairro onde ele estava localizado. Então o Fortaleza foi por causa disso, foi por causa de uma praça que era conhecida como Praça dos Leões e acabou virando o time do leão, né? Ficou leão. É engraçado, né, esse tipo de coisa, porque são detalhes que fazem o time. Será que, por exemplo, se fosse uma praça que tivesse, em vez de leão, fosse elefante, será que eles iam escolher elefante? Talvez não, né? Porque não ia ser tão chamativo, mas como casou de ser uma praça de leões, o time jogar perto e começar a ganhar título e começar a pegar fama, aí aconteceu isso de virar time dos leões. Ficou melhor com o leão, né? Apesar que eu conheço até alguns times que tem o elefante como mascote, acho que o leão, né, chama muito mais atenção, traz muito mais terror. Não tô dizendo que o elefante, pelo tamanho dele, também não ia trazer vamos dizer assim, grandeza, né? Mas o leão como diz o Caiçara, é soberano, né? Mas o Fortaleza, ele não utiliza muito isso, né? Eu acho que o esporte do Recife utiliza muito mais, que ele fala que é o leão da ilha. O Fortaleza não utiliza muito essa questão de falar, o leão e tal. Eu acho que no Ceará, que fala mais, o que tem mais esse apelo quanto ao mascote é o Ceará, né, Caiçara? Mais conhecido como vozão, ou vovô, mas eles utilizam mais a expressão vozão, né? Que além de deixar forte, mais expressivo o nome, traduz bastante, né? Traz bastante originalidade para esse nome. Como ele é mais conhecido, o Ceará sim usa bastante essa expressão. Ele tem um personagem também, como a gente comentou, ele que se caracteriza ali, tem um aspecto, um senhorzinho, e ele vai lá agitar a torcida, fazer aquela entrada com o clube. E esse apelido, ele vem, apesar do Ceará ser o time mais antigo da capital cearense, mas esse apelido ele vem em decorrência de um episódio envolvendo um ex-presidente, que ele era um senhor, que chamava Meton de Alencar Pinto, e esse ex-presidente, ele, quando no episódio que ele recebeu atletas juvenis, ele começou a tratar o jogador como netinhos, né, sabe, com aquela questão de carinhosamente, tratar com respeito os atletas que eram muito novos,
E ele, por ser um senhorzinho, ele colocou essa expressão de netinhos para esses jogadores, né? No sentido que ele estaria cuidando desses jogadores. E como ele era um cidadão muito carismático, que tinha muito apreço pela torcida, ele sendo o vô desses jogadores juvenis, e acabou pegando esse apelido de vozão. E é engraçado, apesar de não ser um nome tão ser relacionado a algum animal, né? Como, sei lá, por exemplo, o galo, como a raposa, enfim. Mas o Ceará, ele utiliza bastante essa expressão vozão. Na torcida do Ceará, eles cantam vozão EO e tal. Então, assim, a torcida realmente abraçou esse apelido, que apesar de, na minha opinião, não ser tão convencional assim, né? Mas eles realmente vangloriam esse apelido. E é bem legal ver a torcida do Ceará no estádio cantando. E dizem até que eles contrataram o Paulo Baier para ser o figurante. É verdade, ô? Pra ficar embaixo do mascote. Só que o Paulo Baier tava muito velho, né? Ou o Zé Roberto, né? Ô Aguiar, quem que seria o par ideal para o Ceará? Dercy Gonçalves. Não, de time, ô Aguiar. De time? Não entendi a pergunta. Você tá muito lerdo, Aguiar. Ô, Caissara, você sabe qual seria o par ideal pro Ceará? A Juventus da Itália. Mas aí você queria que a gente adivinasse um negócio desse. A velha senhora? A velha senhora. O cara ficou estudando a pauta e escrevendo piadinha. Antes de virar contratado, tem mais um time do Ceará que eu vou precisar falar, viu? Pode falar. Já que você não foi competente pra vislumbrar essa piada que eu fiz com muito requinte e inventei agora. Não, tem mais um time lá do Ceará que tem um mascote interessante. Eu só quero saber se vocês vão adivinhar o mascote dele. É o Ferroviário, que é um time formado por trabalhadores de locomoção de rede de viação cearense, empresa ferroviária de 1933. Você sabe qual é o mascote do Ferroviário? Uma locomotiva. Um trem. Um tubarão. E o pior que, assim, pior que a torcida adotou, e nos jogos do Ferroviário sempre tem um mascote do tubarão no meio da torcida. É a torcida que sempre vai de trem. É a torcida que vai de trem. Ai. Bom, a gente vai falar também do Maranhão. A gente escolheu todos os estados do Nordeste, por mais que não tenham times que não tenham tanta projeção nacional, mas a gente resolveu homenagear a região Nordeste com todos os estados. E do Maranhão a gente escolheu um time que é bem característico, o Caissara 86. Eu lembro muito bem do Sampaio Corrêa jogando contra o Palmeiras na Copa do Brasil dos anos 90. Dessa vez o Palmeiras não passou tanta vergonha, o Palmeiras acho que passou, mas o uniforme do Sampaio Corrêa era bem emblemático, né? Ele era bem colorido, ele misturava o verde, tinha o laranja também. Vocês lembram do uniforme do Sampaio Corrêa? O Sampaio Corrêa é um aviador boliviano, as cores do Sampaio Corrêa é da bandeira da Bolívia. Nossa, não sabia disso, bem legal. Parabéns, Aguiar, você é um cara bem inteligente, viu? Bom, mas vamos lá, o Sampaio Corrêa, ele tem como mascote o tubarão. A história a respeito do tubarão com o Sampaio Corrêa, ela começa lá em 1950, em 2 amistosos que ele fez contra o Ceará. E o time maranhense arrancou 2 empates em São Luís. Então, rendeu algumas charges falando que o Sampaio Corrêa, como tinha arrancado esse empate do Ceará, que era uma equipe mais forte, era um tubarão, né? Essa questão de arrancar. Então, eles estavam falando que o Sampaio Corrêa era esse tipo de tubarão. Então, essa charge, ela representava um tubarão arrancando, ameaçando um jangadeiro, que é um tipo de um personagem típico do litoral cearense. Então, no dia do segundo jogo entre o Sampaio e o Ceará, o tubarão teria sido adotado pelas circunstâncias envolvendo o adversário do tricolor, já que o Ceará fora representado pelo jangadeiro e o clube maranhense, para demonstrar superioridade, né, para mostrar que era melhor ao time adversário, foi falado que ele era um tubarão, o monstro dos bares, o que arranca empate. Então, o Sampaio Corrêa foi por causa do tubarão, mas também foi uma circunstância externa, né? Ele foi por conta da figura típica do litoral, do Ceará, do jangadeiro. Como o tubarão era uma ameaça, essa pessoa acabaram adotando o tubarão por causa disso. É legal como as histórias vão se misturando e vão gerando esses, digamos, personagens do futebol. Apesar de você ter omitido aqui, mostrando uma clara preferência ao Sampaio Corrêa, ao Motoclube, que é tão grande quanto, eu queria destacar que o Motoclube tem o mascote bicho-papão, e é um mascote realmente difícil de se materializar naqueles mascotes. O que é o bicho-papão? O bicho-papão é um fantasma. Então, mas como é que você vai materializar ele? É difícil. Até porque o bicho-papão só aparece à noite, né? O Motoclube apareceram na pauta que o 86 fez questão de ocultar, mas a gente faz questão aqui de trazer
Motoclube que poderia ter uma revitalização aí, uma repaginada, poderia ser o Motoboy, mascote do clube, seria muito legal. Estaria com caixote da Rappi ou do ou do iFood. Do iFood, porra. Boa oportunidade. Não, seria uma jogada de marketing gigante, né? Isso aí. Seria excelente. Se bem que o iFood, o Rappi, essas empresas tudo exploram os trabalhadores e esses filha da puta não pagam direito. Então, nada de merchandising pra esses cambadas aí. Podia ser um Rappi vai se fuder, sabe? Ou um iFood. Ainda faltou um time do Maranhão que também o 86 omitiu e talvez vai ser o mascote mais legal de todos do Nordeste. É o Maranhão, que é um outro grande clube do Maranhão, né, que leva o nome do estado, que tem como mascote o Bob de Gregório, que era um bode que ia em todos os treinos do Maranhão em décadas passadas. Então, o Águia tá inventando isso aí. não, tá na página oficial do Maranhão. É um bode sinistro. Então, agora me fala uma coisa, qual que é a história do 86 com o Sampaio Corrêa? Porque ele só pegou o Sampaio Corrêa. Não, deve ser porque eu tô com medo, né? Porque de um é o bicho papão, do outro é o bode sinistro. Fala sério, pra questão do Nordeste, um time ter o bode é bem maneiro, né? É bem maneiro mesmo, com certeza. Porque, tipo, fica bem regional, tal, o bode Gregório. E esse bode, ele, né, tipo, não é um bode, qualquer bode, é o bode Gregório, tipo. O bode Gregório, tem um nome. Isso? Exatamente, cara. É marca registrada. Gostei do bode Gregório aqui, achei bem legal. Bom, agora a gente vai falar do estado de Alagoas, um estado bem importante aí da região Nordeste, e que tem um time que lá em Alagoas tem várias siglas, né? O time que eu escolhi aqui para falar foi o CSA, que no seu estatuto, o CSA no artigo 5º, parágrafo 4 do estatuto do CSA tá escrito assim, ó, o mascote é a águia, ave, denominada de azulão. Então, quando a gente ouve falar que o mascote do CSA é o azulão, pode parecer alguma coisa parecida com o que é o São Caetano aqui em São Paulo, que é o time de azul, então é um time grande, azul. Só que, na verdade, o azulão é o nome do pássaro que tem da região Nordeste lá, que é um pássaro conhecido como azulão, como a gente tem, às vezes, o pássaro conhecido como bem-te-vi, pássaro conhecido como teco-teco. Enfim, esses pássaros na região lá tem o pássaro chamado azulão, e esse pássaro é o mascote do CSA. Então, quando a gente ouve falar o azulão de Alagoas, é o pássaro e não o time que é um time azul, apesar do CSA ser azul. O azulão também ele é conhecido pelos nomes de azulão bicudo, azulão do Nordeste, azulão do Sul, azulão verdadeiro, que é o contrário do Aguiar, que é mentiroso, guarandi azul, guarandi e Tiatã. Esse azulão aí, inclusive, assim, vamos dizer assim, pesos de título, tudo bem, ganhar um campeonato paulista é bom, mas em pesos de título, esse azulão aí tem mais títulos que o nosso azulão daqui. É um das grandes forças do futebol alagoano, né? Perto de outras que nós vamos falar já, que também o 86 omitiu. Eu não sei outro time de Alagoas importante, não. Ô, não! Agora ofendeu, assim, a torcida do CRB, a torcida do Asa, a torcida do CSB. A máscara vai caindo, programa por programa. Asa, nunca ouviu falar desse time. Fala aí. O Asa que tem um mascote que é o Fantasma. Eu só conhecia, assim, além do bicho papão, né, que já foi falado, o único mascote que eu conheci que era Fantasma é um time lá do Paraná, que é o Bandeirantes, que tem um mascote de fantasma. O Asa é o Fantasma. Isso ele recebeu esse apelido nos anos 70, né? Porque ele foi o fantasma do futebol alagoano. Lá ganhou de todo mundo, ganhou esse apelido de fantasma. Mas também pode ser chamado como o fantasma do Palmeiras, né? Como esquecer essa icônica partida onde o Asa, surpreendendo o Palmeiras em pleno Palestra Itália, deixou essa cicatriz aí que até hoje é lembrada com grande alegria pelos adversários do Palmeiras. Ó, tá aqui, ó, o Asa surpreende o Palmeiras, tá aqui na manchete do site dos caras. O maior feito do Asa entre 2000 e 2002 foi eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, com Luxemburgo e tudo. Eles falam aqui, com Marcos, Alex, Luxemburgo e tudo. Eles colocam aqui, não tá tudo. Isso aí eu coloquei, mas eles estão escutando. Eu sinto também que o 86 não coloca times que magoam o Palmeiras. Aí eu não quero ver, nunca vai falar do Mirassol, do Vitória, vai ser complicado. Do Água Branca. Água Branca não, Água Santa.
Fechando os times de Alagoas, temos o CRB, Clube de Regatas Brasil, que ele tem como mascote o galo, que é o galo da praia, o galo pajuçara, que é um animal da região, e aí mais um clube que utiliza um animal da região para ostentar aí as cores do clube, fazer aquela interação com a torcida na hora do jogo, e tá aí mais um mascote, Galo Pajuçara. É engraçado que esses clubes, eles falam tipo galo. Se eu fosse o presidente de um clube, eu não ia usar galo, porque o galo famoso é o galo que é o do Atlético, né? Eu ia usar um animal completamente diverso assim, pra aparecer alguma coisa mais original. O bode Gregório aí, fantástico, né? Eu até fiquei envergonhado de não estar na pauta, mas o galo eu acho meio simplesinho agora. Eu não gostei tanto, não. Caraca, o 86 tá com desprezo com os clubes de Alagoas, além do CSA. Não, eu só tô falando que não é tão legal quanto, tipo assim, o leão legal é o leão do norte. O galo verdadeiro é o galo brigador de Minas Gerais. Quem chegou primeiro pega o animal. Bom, a gente vai partir pro Rio Grande do Norte agora e vai falar do ABC de Natal. O mascote do ABC é um elefante. E até o final da década de 90, o engraçado é que eles não tinham ainda um mascote oficial. Mas os torcedores da imprensa de Natal acabaram elegendo o paquiderme por representar a robustez do clima natalense. E também isso, o animal foi escolhido pelo território do estado do Rio Grande do Norte, que tem um formato parecido com o do elefante. A silhueta do Rio Grande do Norte, se você olhar no mapa, ela lembra vagamente um elefante. Então acabou que eles usaram isso, né? O marketing do time usou o time ser grande, né? O time ser famoso em Natal, ser um time grande, ser um time famoso, e por conta da silhueta do time. Então por isso que escolheram o elefante. Tem até uma briga nisso aí, né? O pessoal fala que numa briga entre o leão e o elefante na selva, se tivesse realmente essa briga, a chance do leão, considerado o rei, nem seria tão grande perto do elefante. O elefante teria mais chances de ganhar do leão do que o leão do elefante. Tá promovendo rinha agora? É triste, viu? Não, eu tô falando numa fauna onde nenhuma intenção do homem de promover isso, numa questão natural. Vocês estão jogando contra mim hoje. E o elefante foi oficializado como mascote do clube. Em 2010, o marketing do ABC, seguindo o receituário do Flamengo e do Santos, deu vida ao mascote, né? Então eles acabaram pegando alguém lá e colocou como elefantinho. E o Aguiar seria muito bem-vindo nesse papel também. Que isso? Agressão gratuita. É gratuito, né? Vai ter troco. Vai ter troco. Vamos para o Rio Grande do Norte, time do América de Natal. Fazendo essa pesquisa, o América de Natal ele tem um animal que, na verdade, ele não é um animal porque ele é um ser mitológico, digamos assim. Mas naquela série não apareceu lá no Game of Thrones? Não tinha tudo uns dragão lá? Pareceu que aqueles dragões eram tudo burro, inclusive. Que isso? Eu não assisto essa série, mas é verdade? É tudo burro, os dragões? É, tudo burro, mano. Dá licença. Frustrante. Eu lembrei da última temporada, frustrante. Dracarys. O dragão é esse ser mitológico. O América de Natal adotou. A gente fez uma breve pesquisa e a gente não achou uma origem exatamente. O clube ele faz essa alusão a esse ser mitológico que também é muito conhecido por ser um ser imponente. Ele, apesar de sei lá quantos quilos ele tem, ele consegue voar, soltar fogo pela sua boca, digamos assim. O dragão tem boca ou tem bico, Aguiar? Tem boca, né? Bico não é ave? Não tem nenhum, porque não existe, caralho. Mas fica na boca, pô. Então, faz essa alusão ao dragão. Também é legal, né? Você tem um mascote imponente como esse, né? Já que é pra inventar, vamos inventar um mascote poderoso. Então, nota de repúdio aqui do Anjo Caído pro América de Natal, porque o América Natal é um dos, né, vem de origem do América de Cali, que traz o América de São Paulo, o América do Rio de Janeiro e o América do Norte. E o Anjo Caído foi com a nota de repúdio, como que o América de Natal, representando o grande América de Cali, pode usar um mascote que não seja o mascote do Anjo Caído. Eu posso intervir a favor do América de Natal? Não, mas deixa eu terminar. O Anjo Caído vem dizer ainda na sua nota que o Rio Grande do Norte se prepare, porque o futuro da torcida do americana, né? Não sei como chama lá no Rio Grande, mas da torcida americana. Potiguar, né?
Potiguar, né? Mas a torcida americana, né? Do América de Natal, no caso, se prepara para um futuro terrível, porque o Anjo Caído não gostou dessa ideia de ter o seu mascote tirado e substituído por um dragão. Já avisa o América de Natal que as chances de conquistar o brasileiro esse ano estão zeradas. Mas eu vou intervir a favor do América, ou Aguiar? Porque assim, você lê pouco a Bíblia, né, Aguiar? Eu muito menos, mas pelo tempo que a gente ia na igreja, a gente lembra que no final dos tempos vai vir o dragão e a serpente, né? E o dragão ou a serpente faz uma alusão ao diabo, ao tinhoso, à mochila de criança. Então o dragão não tá tão errado assim, porque o dragão no Apocalipse é o próprio demônio. Então acho que vale ressaltar isso aí. O Anjo Caído manda falar que isso é tudo intriga da oposição, tá? Que ele não tem nada de dragão, não. Ele é Anjo Caído e acabou. Tá bom, eu só tentei advogar, mas então o América sofrerá as consequências. Sofrerá bem as consequências. Mas apesar de que o América é de Natal, e no Natal nasceu Jesus. E Jesus, né? Então eu não sei se o Anjo Caído vai ter tanta sorte com isso aí, não. O futuro dirá. Onde tá o América hoje? Ele tá em Natal. E Natal é de Jesus. Na 4ª divisão. Dracarys. Bom, a gente vai falar dos times da Paraíba agora, e a gente começa pelo 13. Para muitos é um número de azar, né? Não sei como definiria o Anjo Caído, mas eu não achei uma origem pro mascote do 13 da Paraíba, mas falam que o mascote dele é o galo. Acho que por essa questão de ser um galo brigador, esse tipo de coisa. Mais uma vez eu faço uma nota de repúdio para transformarem, para redefinirem, ressignificarem esses mascotes, porque galo já tem um monte. Então o 13 da Paraíba podia ser o 13, o time que dá azar pros outros. Olha que muito melhor, olha que marketing sensacional. Podia ser uma estrela. É uma estrela, e podia ter um velho barbudinho sendo... Com o nome dele. O que é isso, companheiro? Temos também, 86, o Pinense. Ele adotou o apelido de Raposa Cartola como seu mascote. O clube escolheu esse animal, pois o mascote do 13, seu maior rival, era o galo. E na natureza dos predadores aí, a raposa, ela traça o galo. Então... O que foi, Aguiar? Nada, continua. Segue o jogo. Eu tô falando no sentido gastronômico. E o mascote aí foi uma questão de... mais ou menos o que aconteceu no estado de Minas Gerais, né? O clube tem um mascote, o outro vai lá, lança para provocar como ser o predador do galo. Então o Campinense adotou esse apelido. A questão do Cartola, porque ele é um clube aristocrático. Por muitos anos admitiram apenas em seus quadros de sócios pessoas com alto grau de poder aquisitivo, geralmente membros de famílias abastadas campinenses. Então é um time elitista, era pelo menos um time elitista da Paraíba, e fez essa provocação aí para com o 13 e adotou a Raposa. História similar a Minas Gerais, eu não sei qual que precede, porque também é antiga, que a gente tá vendo que é na década de 60, mas Galo e Raposa aí, dois rivais da mesma cidade, dividindo mascotes. E diz a lenda que o Firefox se inspirou no Campinense. Falido Firefox. Você usa Firefox ainda? Eu uso ainda o Firefox ainda. Usa e só na guia anônima. Não é isso. É porque algum site do governo, ou é o Internet Explorer ou o Firefox ainda. Isso é o que você fala pra sua esposa. Não, mas é essa mesmo. É a realidade. Vamos falar que mais uma vez, Caiçara 86 omitiu mais um time aqui, né? Que é o grandioso Botafogo da Paraíba. Tem como mascote um mascote bacana também. Você vai gostar, Caiçara. É o Xerifão do Nordeste. Mascote é o xerife, mas é conhecido como Xerifão do Nordeste, que nos anos 70. Mas aí eu já não gostei. Tinha que xerife, nem tem xerife no Brasil. Tinha que ser o cangaceiro, né? Uma coisa mais. Não, mas é uma estrela. Lá nos Estados Unidos, né, o xerife não é representado pela estrela. Então, essa é a referência. E uma coisa que eu não sabia, o vermelho do escudo do Botafogo da Paraíba é uma homenagem à bandeira da Paraíba. Porque a bandeira da Paraíba ela é vermelha e preta. Então, eles diferenciaram do escudo do Botafogo do Rio colocando a estrela vermelha. Interessante. O mascote é o xerifão. A bandeira da Paraíba é vermelho e preto por conta do João Pessoa, né? O João Pessoa era o vice-presidente que ia ser eleito com Getúlio Vargas, e ele mandou fazer uma busca na Paraíba por conta dele ser o governador da época, nos documentos lá de um inimigo político dele, e dentro desses documentos foi achada uma carta
de romance, uma carta desses inimigos. Esse inimigo dele foi lá e deu uns tecos no peito dele. O João Pessoa acabou morrendo. Acabou morrendo não, né? Mataram ele. Acabou morrendo quando o cara cai, bate a cabeça e acaba morrendo. Quando o cara toma um balaço no peito, mataram. É, exatamente. E na bandeira da Paraíba é escrito nego, só que um nego não é de racial, é uma conjugação do verbo negar, porque na época que o João Pessoa era vice do Getúlio Vargas, eles perderam a eleição de 30 pro Washington Luiz, naquelas eleições fraudadas, e ele estava negando a presidência do Washington Luiz. Por isso que nego e por isso que o preto do luto e o vermelho do sangue, aqui tem história. Próximo programa você vai ter a origem das bandeiras dos estados brasileiros. Não, a origem das bandeiras eu não sei de todos, mas essa bandeira em especial é uma bandeira muito significativa assim, para a história do Brasil. É bem interessante. Quando eu conto isso aí na escola, a gente mostra lá a bandeira e tal, é bem legal. Quando eu era pequeno, eu achava que nego era por causa de uma questão racial. Depois de frequentar as aulas da professora Candelária, e foi por causa disso, o Aguiar, que você estava falando que por isso que o nome da capital é João Pessoa, é verdade. Antigamente, antes do João Pessoa morrer, o nome da cidade era Cidade da Paraíba mesmo. Não tinha um nome de personagem. O Vibrada é cultura e informação. A gente vai partir pro estado do Piauí e nem tem muito o que falar, porque é uma coisa que a gente acabou falando muito aqui no programa, né? Tanto no programa anterior que a gente falou dos mascotes, o programa 30, quanto esse, a gente citou. Tem 2 times principais lá, um é o River e outro é o time do Flamengo. O River, ele tem como mascote o Galo. E quem que é o mascote do Flamengo, o Kaysari Aguiar? A raposa, eu aposto. Eu bem aposto. Exatamente, é isso. Então o River tem o mascote que é o Galo e o Flamengo tem o mascote que é a raposa. Naquele mesmo esquema de sempre. Um falando que vai degustar o outro, na linguagem do Caissara. Acho que é isso. Chegamos ao estado da Bahia. Talvez no cenário nordestino seja os times que mais frequentam a primeira divisão. A gente está um pouco mais familiarizado. O Bahia, ele tem um mascote, na verdade ele é conhecido como Tricolor de Aço, Esquadrão de Aço, que é um mascote que ele é inspirado no personagem da história em quadrinhos, né, a famosa DC Comics, é o Superman, o Homem de Aço, talvez o super-herói mais, como eu posso dizer, o mais poderoso das histórias em quadrinhos da DC. E acho que é o que você consegue fazer, utilizar ele da melhor maneira, porque assim, ele é um homem, né? Ele não é um cara... Você veste uma roupa colada, uma cueca por cima da calça, faz um S no topete e você vira o super-homem. Você coloca o óculos, você vira o Clark Kent. Então, não é aqueles outros personagens que tem um braço mecânico, que tem uma... É bem simples, né? O Batman que tem uma máscara, o Superman é bem fácil de se transformar. E outra coisa que acho que com certeza levaram em consideração foi a questão das cores, né? Porque o personagem, ele leva as cores dos Estados Unidos, né? Que são azul e vermelho, basicamente, e também tá nas cores do Bahia, o azul e vermelho, né? E o Bahia fecha com branco. Então, levaram em consideração. Eu confesso que fiquei muito decepcionado, que eu acho que um personagem americano, né, das histórias em quadrinhos americanas, eu não curti muito não a questão do Bahia adotar aí o super-homem. Não, eu queria comentar só mais uma coisa, Caissara, se você assistir os jogos do Bahia, tem muito torcedor do Bahia que vai vestido de Capitão América também, por causa das cores. Então os caras lá, a torcida do Bahia gosta de quadrinhos, cara. É engraçado, né? O Bahia, falando dele, tem uma outra personagem que quando começou a se visar, né? Por exemplo, a gente fala do Bahia, Salvador é a cidade do mundo, sem ser na África, que tem mais negros. É a cidade mais negra no mundo, fora do continente africano, né? A população negra baiana é a maior que tem. E o Bahia, ele tem muito disso de lutar contra o racismo, lutar contra o preconceito, institucionalizado, né? O Bahia, ele tem várias ações institucionais lutando contra isso. E em 2014, eles fizeram uma mascota, né? Que é a Lindona do Bahia, que é a Mulher Maravilha Negra, né? Em parceria com o Superman. Então, eles fizeram esses traços de uma Mulher Maravilha, só que ela sendo negra. Então isso é muito importante. E só ressaltar também que o Bahia, ele, no mês da consciência negra, em novembro, ele fez os jogadores entrarem com nomes de personagens negros, né? Então teve Zumbi dos Palmares, Milton Santos, Dandara, Moa do Catendê, que morreu por decorrência da eleição de 2018, Luísa Bairros.
E o Bahia também ele já fez uma parceria com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol, que eles fizeram em parceria lá, que o Roger, que era o treinador da época, vestiu a camisa. Então, esse ponto positivo pro Bahia por estar lutando contra esse tipo de discriminação. É um time importante também. Só complementando, o Bahia realmente é o time que está mais avançado nessas questões nessas pautas de LGBT, que mais. Também o Bahia teve uma participação legal quando teve as manchas de óleo no Nordeste recentemente. Ele lançou uma camisa que fazia alusão a essas manchas e tal, que era chegou a disputar partidas com essas manchas, que era no sentido de chamar a atenção a um assunto tão importante, que é a questão ambiental. O Bahia está com umas questões assim que deveriam ser básicas, mas muitos times acabam, né, não se impondo, e o Bahia está com essas questões que são de humanidade, de solidariedade, que é bem legal, e pelo menos eu acho que ele está puxando uma fila aí, que agora a gente já começa a ver alguns times posicionando mais nesse sentido. Acho que a gente está bem longe do ideal, mas tá caminhando, e o Bahia acho que tá fazendo um belo trabalho em relação a isso. Exatamente. Enquanto tem time da capital paulista chamando o vagabundo racista para receber taça em campeonato brasileiro, tá aí o Bahia fazendo essa ação aí contra o racismo, contra o preconceito. Que ele salve pro pessoal da Bahia aí, da hora mesmo. Mais uma do Bahia antes de fechar. Em maio, o Bahia soltou uma nota oficial pedindo desculpa para sua torcida que o nosso atual presidente tinha vestido a camisa do Bahia num evento. Eu acho que ele pediu desculpa pra torcida. Guiar, agora você falou, eu não sou mais palmeirense e corintiano, agora eu sou palmeirense e torcedor do Bahia. Então, mas ele soltou em nota oficial, inclusive você encontra até no próprio site do Bahia isso. Não, qualquer um que é contra esse presidente aí, eu sou, mano. Se o Anjo Caído fala assim, eu não sou, eu viro adorador do Anjo Caído. Tá certo, só pode contar com o Anjo Caído, então. Temos também o Vitória, que ele adotou um mascote mais tradicional, digamos assim, que é o leão. Como a gente já comentou aqui, o leão é um animal que representa aí muita soberania no reino e tal, e muitos times adotam esse mascote, e o Vitória é mais um deles. Também nesse esquema. Uma coisa engraçada que dá pra falar sobre esses dois mascotes, tanto do Bahia quanto do Vitória, é que o cartunista Ziraldo, bem famoso, né, o Ziraldo, que é o criador do Menino Maluquinho, ele que foi o desenhista oficial, tanto do mascote do Bahia quanto do Vitória, né? É bem engraçado isso, o Ziraldo, apesar dele não ser baiano, né, o Ziraldo, ele ser mineiro, ele que fez esses personagens. Isso me lembra bastante também o que o Aguiar tinha falado no outro programa, né, que teve um cartunista ou um desenhista, um jornalista, eu não lembro bem, que ele que criou os 3 personagens lá de Minas Gerais, não foi, Aguiar? Isso mesmo, foi um cartunista. Se eu não me engano, foi o Mangabeira, não foi um negócio desse? Alguma coisa assim, o nome é muito parecido com isso aí, mas eu não sei se é esse, entendeu? Tá, entendi. Mas da hora, o Ziraldo, que é um cartunista importante, fez esses 2 times aí. Então tá aí o nosso respeito e a nossa passagem aí ao Bahia e ao Vitória, 2 personagens importantes aí do Nordeste brasileiro. E a gente falou de todos os times do Nordeste, a não ser de um, que é o que o Aguiar vai falar agora. Peraí. Para tudo, como diz lá o João Kleber, para tudo. Você faltou um time também de grande relevância na Bahia. Desculpa, então qual que é? Que eu já sei o mascote. É o Fluminense de Feira de Santana, que tem como mascote, o Caissara vai gostar, que gosta de referência ao Nordeste, é o Touro do Sertão. Aí sim. O Touro do Sertão. O Aguiar, esse é outro que você pode fazer também. Não. Falar nada pra vocês. Não falar nada pra vocês. Mas já o Anjo Caído vai arrancar explicações de vocês sobre esse bullying que vocês estão fazendo aí. O Aguiar, ele tá perdendo dinheiro nessa vida. Ele pode... Depois reclama que não tem oportunidade. O Aguiar, ele pode ser mascote de vários times aí. E o mais, né, que eu prometi lá no começo do programa, o estado que é dominado pelo Anjo Caído, que é o Sergipe, né, o time que leva o nome do estado, o mascote é o Diabo Rubro. Que é mascote melhor que esse? Esse deveria ser o principal time do Nordeste. Acho que isso já puxa para um momento de conexão e o Anjo Caído explicando por que é o Diabo Rubro e já dando as dicas culturais dele. Vamos lá, então. Hoje vai ter receita. Hoje o Caído vai ficar mais, vamos dizer assim, vai ter aquele momento Ana Maria Capeta. Por favor, pergunta pro Anjo Caído se ele aprova o mascote do
Clube Esportivo Sergipe. Anjo Gaíto, vou jogar a bola aí pra você. Me fala uma coisa, o que você acha do mascote do Sergipe, em sua homenagem? É o melhor mascote do Nordeste, é o mais querido. Ao contrário do América, que me renegou, né, vamos dizer assim, o Sergipe orgulha de ter o maior de todos, o anjo caído como mascote. Viu 86, seu Cafajeste? Viu, Caiçara? Os sergipanos têm orgulho de ter o anjo caído, mas hoje, então, vamos ter aquele momento assim. Hoje eu vou dar uma dica de uma bebida. O Caiçara, você conhece o Chevette? Conhece você, 86? Você conhece o Chevette? Conheço, já andei muito de Chevette. Não, tô falando da bebida. Não, a bebida não. Então vamos falar bebida Chevette. Você agora pega aí, anota bonitinho, porque é bebida de pobre. Você não gasta mais de R$10 pra fazer essa bebida. Então, vamos lá, você pega uma forminha de gelo, pega uma caixinha de água de coco, põe na forminha de gelo, congela ela. Aí você pega um saquinho de suquinho de baunilha, certo? Limão na borda, limão junto com o suquinho, um pouco de açúcar, põe as pedras de gelo de coco, mexe tudo isso aí, pronto, mete um canudo lá, tá feito o Chevette. Com menos de R$10, você toma a bebida mais famosa no Brasil nos últimos tempos, entendeu? Dá pra fazer tranquilo com auxílio emergencial, com tudo que vier aí. Você não vai ficar sem beber. É a bebida aprovada pelo anjo caído. Eu quero saber quantos litros faz essa bebida aí, rodando com o Chevette. Ele é bem econômico, mas você acha que, no seu caso aí, que bebe muito, não roda um quilômetro, viu? Caiçara também quer chegar numa bebida. O que você achou do Chevette? Boa e econômica, hein, Caiçara? Eu achei que tá muito sofisticada pra ser econômica. Tem que ter gelo de água de coco, Pega uma caixinha de água de coco, é a coisa que você vai gastar. Pega uma corote, né? Um saquinho de mid e limão, você não gasta mais de 10 contos pra fazer essa bebida, cara. Pô, mas só o corote é 5, é só comprar o corote e tomar sem esses aditivos aí. Aqui, tem um mercadinho aqui perto do inferno, que ele já vende um combo, né, com tudo isso aí junto. Entendeu? É R$9,90, pô. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação do mundo, então tô no favelinha. Peguei fora. Haja ousadia. Ousadia. Eita, porra. Depois é o que O problema aqui é a dicção. Exatamente. O Aguiar que já roubou muito animal em fazenda vizinha, ele sabe disso. Que isso? Eu roubava leite. Roubava leite, velho. Mas vocês vão deixar eu explicar ou não? Não, fica com a imaginação aí, é muito melhor. Então tá bom. Como Homem-Aranha, viajei agora. Né? Falar nada pra você não, tá? Mas eu prefiro a cobra, tá? Já que você a sua não dá conta. Essa conversa, eu prefiro a cobra, olha isso.